Mas toda promessa é condicionada à obediência, a um mandamento, a um preceito. Então o Senhor falou: olha, Isaac, não desças para o Egito, habita na terra de Gerar. O Egito, um lugar onde tudo vai bem, não falta recursos. Mas quando nós olhamos a narrativa da história, a história vai dizer que havia fome na terra naquela época. E toda vez que há fome numa terra, há uma necessidade de se locomover. Isso é de ser humano, necessidade de mudança. A fome naquele tempo, na vida de Isaac, estava dizendo: Isaac, eu tenho uma nova oportunidade para você, mas não é do jeito que você quer. Porque Deus, Ele cria uma estratégia dentro de um problema. Então Deus fala: olha, Isaac, você não vai descer para o Egito, você vai habitar em Gerar. E o que é Gerar? É o oposto do Egito. Gerar é um lugar que nada está dando certo, lugar de sequidão, lugar de deserto, lugar onde nada está acontecendo. Enquanto o Egito tudo vai bem, mas também a idolatria é muito grande. E Deus, Ele dá uma ordem e fala: olha, Isaac, você vai para uma terra chamada Gerar. E olha o que a palavra fala aqui para nós essa noite. E o Senhor aparece e diz: não desças ao Egito. Então o Senhor já começa um diálogo com Isaac dizendo: não vá para o lugar que você está pensando em ir. Você vai para o lugar que os seus olhos não veem possibilidade de crescimento, mas é para lá que eu quero que você vá. Os olhos de Isaac estavam nas facilidades, mas os olhos do Senhor estavam: vou ensinar o meu filho que do pouco eu faço muito, que com 5 pães e 2 peixinhos eu alimento uma multidão. Então Deus fala: vai e habita. E ali o Senhor faz uma promessa e fala: habita na terra que eu te disser. E peregrina. Então não é só para habitar, é para peregrinar. É para ele habitar e se locomover. É para ele habitar e andar. É para ele habitar e não ficar parado. Que eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Ou seja, Deus dá uma ordem. Fala para ele: você precisa habitar, mas também peregrinar. E a tua semente vai possuir. Ou seja, tudo que Deus quer nos dar, Ele coloca uma condição para que nós façamos a nossa parte. Porque Ele podia muito bem falar: vai lá, habita e tudo é teu. Não. Porque Deus tem uma história na vida de Isaac. Deus tem uma história na tua vida. E todas as vezes que Ele quer concluir uma história ou escrever uma história, Ele quer que você saia do lugar que você está e se locomova. Eu não digo de ministério, eu estou dizendo: você tem que sair do lugar de comodismo para um lugar de quem caminha, de que alguém que vai, de alguém que tem ação, de alguém que se movimenta. Então Isaac vai, e o Senhor faz uma promessa linda como fez com Abraão. Mas conforme ele vai andando, ele vê um pouco de dificuldade na caminhada. Mas enquanto ele está indo, caminhando debaixo de uma palavra, podia parecer que tudo estava contrário, mas ele sabia que a mão do Todo-Poderoso estava com ele. Ou seja, ele estava andando numa terra desconhecida, numa terra de sequidão, mas a mão do Todo-Poderoso era com ele. Então ele não precisaria temer nada. E ele vai. E ele fala assim: o Senhor Deus fala: olha, o teu pai Abraão obedeceu a minha voz. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 6: e habitou Isaac em Gerar.
Ou seja, Isaac ouve a voz de Deus, ouve a palavra e ele decide obedecer. Ele decide não desobedecer porque ele quer viver a promessa. Então ele ouve a palavra e ele sai para que o cumprimento da promessa aconteça na história, não somente dele, como da família. Isaac era um homem de oração, um homem que orou para que a sua mulher estéril desse à luz. Ele não desiste porque a sua esposa não dá à luz, ele ora durante 20 anos. Então quando o Senhor chama Isaac, ele sabe que Isaac não era um homem qualquer. Ele sabe que Isaac não é um homem que desiste no primeiro momento da dificuldade. Isaac é alguém que foi gerado com propósito. Isaac é alguém que Deus investiu muito na vida dele. Ele seria uma nação. Deus sabia quem era ele, mas Deus precisava ver ele caminhando. Deus precisava ver ele caminhando, porque havia uma promessa, mas ele precisava ir e conquistar. Josué, ele tem uma incumbência de levar o povo à terra prometida. E ele não vai porque ele quer, ele vai porque ele obedece. Porque tem um povo atrás dele, ou seja, Isaac vai e habita